Então, boa noite, pessoal. A gente parou aqui em parques tecnológicos e incubadoras, né? Correto? Última aula. E hoje a gente vai ver, então, como atrair investidores para startups. Tá? Alguém chegou a pesquisar algum parque tecnológico, né? Onde vocês moram, alguma incubadora por próximo? Se alguém conseguiu fazer uma visita? Não, né? Porque ficou muito em cima. Mas pelo menos localizar alguma incubadora? Eu falei, tipo, eu quero ver hoje se a Júlia consegue participar ou a, a própria Cláudia consiga participar. Eu pedi aqui, mandei para ela, para ver se ela consegue apresentar um pouquinho para nós a incubadora daí, tá? Então, vamos à continuidade aqui. Como atrair investidores para suas startups. Então, hoje existem vários fundos de investimentos e investidores individuais, pessoais, que procuram startups para injetar recurso. É quase como se fosse um investimento mesmo em bolsa, tá? E, na verdade, depois vocês vão entender melhor ali, realmente é isso. Ele se torna um parceiro e adquire um percentual da sua empresa, tá? Então, seria esses venture capital, né? Que significa basicamente capital de risco, né? Então, seria um tipo de investimento que é focado em empresas que têm aquele alto potencial de retorno, de rentabilidade. Tá? Eu comentei com vocês sobre a feira de ideias rapidamente, mas a feira de ideias seria isso. A feira de ideias ela abre a possibilidade de que empresários apresentem suas ideias, apresentem suas empresas para investidores. Esses investidores vão entrar em contato com vocês, vão conversar com vocês na própria feira de ideias, né? Querem entender melhor o seu produto, vão dar ideias, isso é legal, né? Porque eles melhoram bastante, eles ajudam a lapidar a ideia de vocês, a criar um projeto ainda melhor do que aqueles que vocês iniciaram na feira. E muitas vezes eles entram então com investimento, né? Aquela história, eles chegam e falam: quanto se precisa para fazer isso daí funcionar e quando que você acha que isso daí vai me dar rentabilidade, tá? Que foi o que eu ouvi, né? Foi, já está rendendo? Quanto? Qual a possibilidade de rendimento daqui a quantos? Então, por isso que é bom você fazer um plano estratégico mesmo, né? Com estimativas, tá? Que é aquilo que eu falei, a incubadora ajuda a fazer isso, né? Então, você faz esse plano estratégico, faz essas previsões, apresenta e os investidores vão então auxiliar. Feira de ideia é só um modelo, um exemplo, tá? Então, de modo geral, esses investidores de risco, eles aplicam seu dinheiro na sua ideia, na sua startup, acreditando na sua capacidade de crescer e gerar retorno expressivo, tá? As startups mais procuradas pelos fundos até agora foram então as da categorias de fintechs, né? E seguros. Então, seria aquelas, tipo Nubank, né? Nubank é uma fintech, tá? Qual mais que tem ali? Bom, tem vários, tem a Digio, né? Que também surgiu agora, tem a própria C6, entre outros. Além disso, os investidores de risco eles também fazem aporte em startups de marketing, tá? Hoje, como eu venho falando bastante, o marketing está sempre em evolução, em crescente evolução. Você vê que eu sempre estou compartilhando alguma coisa de marketing, né? No, no grupo também lá do Whats, que são ideias geniais que fazem o marketing, digamos, crescer de uma forma exponencial muito grande. Você consegue, por exemplo, fazer uma publicação simples se tornar num viral, né? Graças às redes sociais. Então, esses planos e empresas e aplicativos que estão trabalhando o marketing também têm bastante investimento. Tecnologia em geral, outro que está crescendo também é a educação, energia limpa, né, que está em foco, saúde, né, com ênfase em alimentação, logística, bastante software de logística que fazem gerenciamento de pequenas empresas, inclusive, estão ganhando aí bastante investimentos, tá? Estão dando bastante retorno. Porque é aquilo, a inovação veio, a inovação é necessária, a inovação está aí e as empresas têm que inovar.
né? Então, todos esses softwares, digamos assim, por exemplo, de logística, vão ser procurados, né? Os investidores vendo que isso daí vai dar retorno, o que que eles fazem? Eles querem estar junto, querem participar. Então, eles vão investir nesse software, nessas ideias. Também estava percebendo que estava pesquisando alguns software, vi alguns software de direito, né, utilizando a inteligência artificial, aquela consulta com o advogado. Então já pode ser primeiramente feito pelo próprio software, né? Que mais? Alguém tem alguma dica? Deixa eu ver aqui, acho que mandaram no WhatsApp. Deixa eu só fechar o WhatsApp, pessoal. Achei que era da aula, não. Então esse é de direito. Depois eu vou mandar o videozinho para vocês, já marquei aqui. Que é um sistema incrível, tá? Outro que eu vi também que segue esse mesmo padrão é na área de saúde, que seria um médico virtual. Eles começaram com uma cabine. É uma cabine, você entra lá, ele já tira a sua pressão, já faz, sabe, digamos assim, aqueles primeiros check-up, digamos assim, né? E você vai respondendo algumas perguntas e ele também consegue te dar, então, um certo diagnóstico já, através de inteligência artificial também, tá? E aqui as vantagens desse Venture Capital, tá? Então, uma delas é captar recursos, né? Então, para startup que precisam captar dinheiro, os fundos de Venture Capital, então, eles são uma ótima alternativa ao capital próprio e créditos bancários, tá? Parceiros, então, como eu falei, além de receber então recursos, as empresas vão ganhar então investidores que vão estar ali dando ideias, trocando ideias, às vezes aprimorando ideias com vocês, né? Então, esses parceiros de longo prazo vão te ajudar nessa gestão da empresa e desenvolver então sua empresa, seu negócio. Organização. As startups, para conseguir esses investidores, elas se organizam melhor, né? Então, elas estão otimizando seu tempo, otimizando, digamos, todos os seus recursos, ajustando seus objetivos, como aquilo que eu falei, passando, então, uma previsão, né, em anos, para conseguir, então, esses investidores. Mais crédito, então os fundos de Venture Capital também viabilizam acesso a aporte financeiro mais generosos. Tá? Incentivo, então a necessidade de entregar um resultado aos investidores vai incentivar todos os empreendedores, todos os participantes a conseguir, então, tanto estabelecer suas metas, né, quanto chegar a atingir elas mesmo, tá? Tá? Rodada de investimento. Então, o que seria uma rodada de investimento? Então, uma rodada de investimento, ele seria um processo de captação de fundos e recursos que são realizados por startups. Isso quer dizer que é então o momento em que essas empresas buscam recursos para o crescimento e desenvolvimento de suas soluções em massa. Tá? Nesse momento, geralmente os investidores oferecem capital em troca de uma parcela de participação acionária do negócio. Tá? Então, ali vocês também têm que tomar cuidado. Tá? Às vezes o valor oferecido ele requer um percentual da empresa onde aqueles que criaram a empresa não têm mais direito, digamos assim, de tomar a decisão sobre ela, que seria o 51%, então. Né? Então, cuidado quando vocês, por exemplo, se vocês têm uma ideia e forem participar de uma rodada de investimento, né, eu mantenho aqui meus padrões de 30%, 35%, não ultrapassar isso. Né? Porque assim quem vai fazer o investimento vai tomar decisões. E às vezes vai mudar toda a sua ideia. Né? Então, não sei se seria nisso. Então, muitas vezes é melhor vender a ideia, né, do que trabalhar em parceria com quem
digamos, você criou, você teve a ideia, você desenvolve, né? Ele, claro, entra com investimento, mas de repente começa a mudar o rumo de toda a sua ideia, de todos os seus objetivos. Tá? Então, cabe a esses empreendedores apresentar seus projetos, vender a ideia de uma forma que convença ele a investir, mas também tomar cuidado na hora de fazer, então, essa troca, né, de investimento por parcela de participação acionária. Tipos de rodada de investimento. Então, tem o pré-seed, né? Então, essa rodada de investimento, ele busca, então, recursos para um primeiro estágio de vida de uma startup. É aquele momento em que os primeiros testes do produto mínimo viável, né, são lançados, e que, então, é necessário investimento para desenvolvimento de melhorias. Tá? As principais dúvidas que partem desses investidores são sobre a demanda e a adesão do público, né? Você já fez teste? Como é que tá? Né? Por que você acredita nessa tua ideia? Né? Então aqui você já começa a apresentar algum teste que você já fez. Tá? E aí lembra que a gente comentou em aulas passadas sobre muitas vezes o software ou a prestação de serviço em si, né, através de uma startup, ela começa gratuita por isso. Porque ali ela consegue trazer informações através de dados, né? Aceitação, por exemplo. Tá? Trazendo aqui um pouquinho para mim, a planilha me fez isso, a planilha de projetos, né? que eu desenvolvi o programa para gestão de uma vidraçaria. Essa planilha fez com que eu tivesse um número de clientes, um número de indústrias que já estavam participando. Então, na hora de eu adquirir investidores, foi mais fácil, porque eu já tinha, digamos assim, dados, já tinha gráficos para apresentar eles. Né? Investimento semente. Né? Então, são as rodadas de investimento que, deixa eu só melhorar aqui, que buscam, então, captar recursos para um estágio mais avançado da startup, quando, então, já começa um processo de marketing e venda. Né? Nesse segundo passo aqui, a solução ela já está madura e os recursos captados vão contribuir então para que você tenha uma aceleração do negócio, né? Para poder então, digamos assim, fazer ele crescer em escala, né? Ou chegar aos grandes mercados. Aí tem investimento série A, tá? Quando a startup já alcançou um mercado e pretende então lançar novos produtos para chegar a novos consumidores. Então, os principais pontos levantados por possíveis investidores aqui serão sobre o plano de negócio a longo prazo da startup e como ela pode então atingir esse novo mercado. Série B, aqui a startup já tem alcançado então um patamar de referência e solidez no mercado. Geralmente os recursos então eles buscam e servem, né, para aquisição de outras empresas ou até mesmo para abertura de filiais. Dá uma olhadinha naquele filme que eu recomendei para vocês, né? Fome de Poder. Ele mostra digamos, essa escala de investimento. Aqui os investimentos nessa etapa podem chegar a dezenas de milhões e normalmente envolve então um processo de decisão mais demorado, mais complexo. E a série C. Então a série C geralmente os recursos servem então para expansão internacional ou mudança de patamar da startup. Essa costuma ser a última classificação para esse tipo de rodada de investimento. Aqui é onde esse investimento, né, os seus sócios, aqueles investidores, eles vão acabar colocando o negócio como uma unicórnio, né? Aquele que chega, digamos, ao patamar de empresas mundialmente conhecidas. Tá? Plataformas de Venture Capital. Tá? Então, algumas plataformas eu vou apresentar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. Então, essas plataformas de Venture Capital. Né? Então, depois de entender aqui o que seria essas, né, capital de risco, né? E se você se interessou por esse modelo, né, como fonte de recurso para a sua startup, a gente vai conhecer então algumas plataformas
algumas eu até usei. Tá? A Exceed. Então, a Exceed, ela é uma das plataformas de Venture Capital mais conhecida. E que, para mim, deu, tipo, retornos, sabe? Principalmente para melhorias no meu sistema. Então, a Exceed... eu tenho um videozinho aqui apresentando ela. Só um minutinho. A Exceed é uma plataforma de investimentos em startups e empresas em expansão. A Exceed faz a procura e a seleção das melhores startups e empresas em expansão, depois para oferecer esses investimentos para nossa base de investidores. Então, a Exceed conecta investidores querendo construir carteiras de startups, carteiras de investimentos em startups com as melhores startups no país. A instrução 588 da CVM foi publicada em julho de 2017 e a Exceed foi a primeira plataforma para ser aprovada sob essa nova regulamentação para distribuir esse tipo de investimento. Todo investimento que você faz pela plataforma Exceed tem toda a segurança de uma plataforma com aprovação da CVM. Então, a Exceed é uma plataforma de investimentos implementando um modelo inovador de equity crowdfunding. A gente tem uma base de investidores que está sempre crescendo, pessoa jurídica e pessoa física, e a Exceed conecta essa base de investidores com startups e empresas em expansão, por meio de uma oferta pública de valores imobiliários 100% regulamentada pela CVM. Então, a Exceed permite investidores a investir diretamente nas melhores startups no mercado. O processo de investir em startups pela Exceed é muito fácil e tudo online. Para saber mais sobre investimentos em startups, visite o blog da Exceed. E para acessar as melhores oportunidades de investimentos em startups, visite o exceed.com e cadastre-se hoje. Muito obrigado, eu sou Brian da Exceed e até o próximo vídeo. Então esse seria a Exceed. E é legal na Exceed que eles oferecem também cursos. Né? Eles têm alguns cursos ali bem interessantes. E gratuito. A mesma coisa também funciona para o Distrito de Venture. Também tem cursos excelentes, palestras, tá? Eles chamam, por exemplo, startups ali que deram certo, que contam a história, tudo, como que eles fizeram. Então, tipo, é motivador também, né? E o Distrito Venture, o foco, então, da empresa é criar um processo de investimento inicial que vai combinar com capital humano aos dados sobre investidores e startups. Deixa eu ver se tem o vídeo aqui. Tem. Como a gente conhece hoje, ele nasce há 2 anos atrás, né, com uma missão de ser um hub de inovação que vai impulsionar a transformação de todo o mercado. Ajudar empresas, né, empreendedores que estão criando os produtos e serviços do futuro, ajudar investidores tradicionais e ajudar grandes empresas que também querem acelerar o seu processo de transformação. São 5 hubs de inovação que reúnem empresas, startups, investidores, estudantes e toda a comunidade para discutir aqueles temas que vão levar a tecnologia e inovação para outro patamar. Além dos hubs físicos, aqui no distrito a gente conta com camadas de serviços de inovação. Então a primeira delas é o Distrito Ventures, que é uma camada de investimentos. O distrito investe de 500 mil a 2 milhões de reais em startups com valuation de 5 a 30 milhões de reais. Uma outra unidade de negócios é a LIB, uma aliança estratégica entre Distrito e KPMG. Nessa aliança, a LIB busca resolver problemas complexos de grandes empresas através do ecossistema de startups. A gente constrói novas startups ou novos produtos e serviços para grandes empresas, utilizando o ecossistema, utilizando a inovação aberta como base para esse processo. A terceira unidade de negócios é o Data Miner, é uma área de inteligência de dados. Através de dados, a gente busca entender o que está acontecendo no mercado de inovação e tecnologia no Brasil e na América Latina e transformar isso em inteligência de mercado. E tudo isso é fonte, né, para a tomada de decisão de forma mais precisa. Essa é uma poderosa ferramenta de poder identificar qual é o futuro da tecnologia, dos produtos e serviços para a nossa sociedade. Bom, no distrito, ao longo desses 2 anos, a gente atingiu, acho que, alguns resultados já relevantes.
São mais de 1.000 pessoas e 160 startups residentes, mais de 300 investidores entre venture capitals, pessoas físicas e family office. Em termos de eventos, são uma média de 80 eventos realizados por mês. São mais de 20 mantenedores que estão conectados com o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. Hoje o Distrito já é o maior ecossistema independente de inovação do Brasil. E a partir de agora, o nosso maior desafio é aumentar a nossa capacidade de influência e gerar mais valor para todos os players que fazem parte da nossa rede. E com isso a gente lança agora em 2020 uma rede América Latina de hubs de inovação. Então conectaremos hubs que estão presentes em toda a América Latina em torno de um único propósito: acelerar e incentivar a produção de tecnologia e inovação na região. O Distrito é um ecossistema aberto e colaborativo que incentiva o desenvolvimento de novas tecnologias e modelos de negócios e vai continuar trabalhando para impactar cada vez mais a vida do empreendedor, do investidor e das grandes corporações que estão transformando a sociedade. Legal, né? O Distrito, ele é, como ele fala, acho que no início ali, né? Ele é um hub de inovação. Então, se vocês têm interesse também, o cadastro é gratuito. E os fóruns deles, eles têm alguns fóruns, grupos, até ultimamente eles estavam com um grupo no WhatsApp, onde muita ideia era legal e muita coisa era compartilhada ali. Por exemplo, se tinha aporte de investimento, eles colocavam nesses grupos. Se tinha empresas que estavam procurando determinado setor, né, de startup, eles colocavam nesse grupo. Cursos, palestras. Então, para quem quer, digamos, se informar e se manter atualizado, fazer o cadastro ali com eles é excelente. O CRIA. O CRIA também é incrível, tá? O CRIA é também uma ferramenta online de investidores e startups que buscam recursos de venture capital. O CRIA é legal para até para você, digamos assim, lapidar a sua ideia. Que no CRIA você faz o cadastro, você tem, vamos supor, como investidor, se você fizer o cadastro, você tem acesso ali às ideias, às startups que já foram cadastradas, os planos de ideia, como funciona, sabe? E às vezes você tem uma ideia de startup que já está no CRIA ali, e você consegue então lapidar, olhar como que está funcionando, né? O que eles já fizeram, né? Em que passos eles estão, e às vezes até participar. Eles têm planos ali dentro do CRIA de você participar no desenvolvimento dessa startup, tá? Ou vocês entram com uma ideia, vocês, por exemplo, querem desenvolver um sistema, mas eu não sei programação, mas eu sei como que esse sistema tem que funcionar. Você abre para lá e algum programador que esteja dentro dessa plataforma vai entrar em contato com você, por exemplo, tá? Aqui tem um videozinho, acho que ele explica, mostra um pouquinho do site. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho aqui do CRIA. O CRIA é uma plataforma de crowdfunding. Eu lembrei deles porque recentemente eu estava em 2 eventos em Presidente Prudente, um no Inova Prudente e o outro no Walk Together em Presidente Prudente. E uma das perguntas lá que teve da plateia e no Inova Prudente foi uma forma de captação de recursos para startups. Então, de cara eu já lembrei assim do CRIA, que antigamente ele nasceu com o nome de Brota. E também eles fizeram a captação de recursos de investimento através da sua própria plataforma. Tá? Então, o Brota captou recursos para ele mesmo também. Então, você pode investir em startups, criar o futuro. Você investe, como ali com pessoa física, e até aqui, ó, como o próprio site diz, ó, seja sócio de empresas inovadoras e de impacto a partir de R$500. Você começa a investir. Aqui mostra algumas empresas, ó, Shopap, máquina de shopping inteligente, já captou aqui 423 mil com 82 investidores. Então, é uma plataforma muito bacana,
Então, para você investir em startups e para você também captar recursos. Olha aqui também a outra empresa, o setup Programa Vivenda, reformas para baixa renda. Já captou 1.200.000, 120 investidores. Bem legal. E aqui fala que as startups que estão captando agora, Clube do Malte e Adjeito. Clube do Malte é um e-commerce, cervejas especiais, e o Jeito é a única carteira digital do Brasil que disponibiliza online um limite de crédito na parte fintech. Então é bem bacana aqui, tem mais números. Eu não vou entrar tão assim na profundidade, porque no site ele explica muito bem, beleza? O objetivo aqui do vídeo é para vocês conhecerem o CRIA, para quem ainda não conhece, e mergulhar aqui no site, investir e até captar para sua própria startup. Beleza? Então, é uma plataforma de crowdfunding muito legal. Você mesmo, como pessoa física, se consegue fazer investimento e também captar recursos para a sua startup. Mas que tem as captações concluídas, regulamentação do crowdfunding, que é toda baseada aqui no Basement, que é uma plataforma eletrônica. Tá bom? Então, beleza. Então, essa é a dica de hoje aqui, é o CRIA. Beleza? Se você gostou desse vídeo... Tá, então eu explico mais ou menos o que seria o CRIA ali, mas aquilo que eu falei. Serve tanto para investidores, né? Quanto para quem tem uma ideia, colocar ali. E também está fazendo essa troca de ideias. Como ele mostrou ali, dá para você ver quais startups estão, digamos, tendo investidores, né? Você viu ali que tem a meta, né? E quanto já atingiu. Então é bem legal. Até para às vezes você tá dentro de um ramo e você não sabe. Será que vai dar certo? Então você entra no CRIA ali, ou no Distrito também, no Exceed, e procura ver se tem alguma ideia dentro do seu ramo e ver como é que tá os investimentos, se eles estão atingindo as metas. Tá? É quase que uma colinha, na verdade é uma colinha, né? SMU Investimentos também é uma plataforma de investimento que tem como propósito conectar investidores e oportunidades de investimento em startups. Olá, bem-vindo ao SMU, a sua plataforma de investimentos em startups. Para começar, nosso cadastro é super simples, basta clicar em abrir conta. Após preencher o cadastro, você vai receber um e-mail para autenticar o seu cadastro e poder acessar nossa plataforma. Dentro da plataforma, você tem acesso a todas as nossas captações já finalizadas e as captações que estão em aberto para você poder investir. Nós fomos criados com a intenção de democratizar os investimentos em startup, então nossos cheques são super acessíveis. Eles têm os valores de 3 ou 5 mil reais, dependendo da nossa captação. A gente investe em todas as nossas startups e por conta disso fazemos uma análise bem aprofundada em questão de grau de inovação, quem é o time, qual que é a bagagem que o time está agregando. Também utilizamos nossas experiências, os nossos fundadores vêm no mercado financeiro, principalmente na área de reestruturação de dívidas e cenários de estresse. Colocamos toda essa bagagem e escolhemos as melhores empresas para realizar o investimento. Nós damos um prazo de 3 a 5 anos e buscamos um retorno de 5 a 10 vezes o valor investido. As possibilidades de retorno vêm através dos eventos de liquidez, que seriam a venda da empresa ou em um novo aporte, onde a gente teria a opção de vender as nossas participações. E caso não aconteça isso até o final do contrato, a gente converte esses investimentos em participações. E aí sim você se torna efetivamente sócio. A empresa ela acaba se tornando uma SA quando acontece essa conversão e por conta disso ela precisa partilhar 25% dos lucros com os investidores. E é aí que você começa a receber algo semelhante aos dividendos. Você tem o acompanhamento da empresa via o dashboard do investidor acessando a nossa plataforma. Você também tem acesso a um grupo que iremos criar somente com os investidores. E com isso você receberá todas as atualizações e novidades por lá. Ok. Deixa eu ver o próximo aqui. Acho que é esses daqui mesmo, tá? SMU, o Exceed, o Distrito Venture, CRIA. Né? Mas claro que se vocês começarem a pesquisar ali, como eu falei, o Google te traz essas informações. Vamos pro próximo aqui.
atraindo investidores. Então, como atrair investimento para startup? Network. Então, participar, que nem eu falei, da Feira de Ideia, né? De eventos que conectam, então, o universo das startups e saber onde estão esses investidores. Tá? Resultado, conquistar clientes importantes e ganhar notoriedade no mercado. Então, é uma ótima forma de marcar presença, né? E fazer com que esses investidores acreditem na sua startup. Aceleradora, né? Então, conta com o apoio de profissionais e empresas que possuem expertise, né, que têm experiência nesse processo e por exemplo, as incubadoras, né, e consiga, então, orientar você, né, como chegar a esses investidores. Isso aí. Tá? Como desenvolver, então, a inovação no modelo de negócio? Então, afinal, o que seria esse modelo de negócio? Vocês já viram em aulas anteriores, né, em outros módulos, né, um pouquinho sobre modelos de negócio. Mas um modelo de negócio ele responde a 3 perguntas fundamentais. Quem é o seu cliente? Qual a proposta de valor para responder às necessidades dos clientes? Tá? Por que eles vão, digamos assim, contratar seu serviço? Qual que é o problema que você vai solucionar para ele? Né? E quais são os processos e recursos necessários para entregar essa proposta de valor? Tá? Como você vai chegar a ele? Então, quais são as principais barreiras para se inovar no modelo de negócio? Então, primeiro, a inovação de um novo modelo de negócio, então pode canibalizar, desculpa, o negócio atual. Né? Muitas empresas ela têm dificuldade de se adaptar rapidamente ao ambiente, né? Principalmente aquele ambiente que está em constante mudança. A gente viu aqui sobre o Chat GPT, né? Que agora surgiu hoje, vi rapidamente uma chamada ali, não cheguei a ler a matéria, que a China já desenvolveu um novo chat GPT, digamos assim, que consegue ainda ser mais inteligente, que consegue ser uma inteligência artificial ainda superior ao 4.0, né? Se chegaram, alguém que chegou a ver alguma coisa sobre o chat GPT? Estão por dentro, pessoal? Eu mandei, acho que no grupo, uma brincadeirinha lá, né? Que é aquele que o chat GPT não está pronto para os brasileiros, né? Que um brasileiro colocou lá como pergunta, né? Aonde eu posso baixar filmes pirata? E o site GPT lá já respondeu que ele não poderia dar essa informação, né? Tendo em vista que pirataria é crime. E o que o brasileiro fez? Mudou a pergunta. Pegou e colocou lá. Poderia me indicar quais são os sites para que eu possa evitar baixar piratarias? Daí ele responde, claro. Né? Então, evite esse site. Passou a lista do site. Né? Alguém chegou a ver isso daí que eu enviei lá? É uma brincadeira, né? Tipo, mas veja. A inteligência artificial, digamos assim, que precisa de uma... Eu vi. Legal. Então, é uma inteligência aí que, né, não é tão inteligência. Talvez esse agora que a China fez, né, já consiga, digamos, fugir digamos, da inteligência brasileira aqui, né? Então, muitas empresas vão ter essa dificuldade, né, desse ambiente que está mudando constantemente. Muitas empresas estão vendo o chat GPT como um grande problema aí, tá? Por exemplo, faculdades já estão com medo dos TCCs, porque tem muitos TCCs que estão sendo feitos pelo chat GPT, né? E com uma qualidade que é quase que impossível de descobrir se foi feito pelo site ou não, se foi plágio ou não, né? Antes existiam os sites que procuravam plágio, né, no TCC. E os sites não conseguiram encontrar no TCC que foi feito através do chat GPT. Então, quer dizer, veja, problemão, né? Pessoas ensinando como ganhar dinheiro vendendo livro na Amazon. Eles davam informações para o aplicativo chat GPT
de como queria o livro, por exemplo, um livro para criança, né, de tantos a tantos anos, né, criava, digamos assim, a ideia de um personagem X e a inteligência artificial criava um livro e eles colocavam para vender na Amazon. E passava, vendia. Tá? Então, veja, uma coisa que, né, é um ambiente novo, totalmente novo. Tipo, gráficas não necessariamente gráficas, mas pessoas que realmente produzem mesmo, né, livros. Também se sentem ameaçadas. Então, cada vez mudando mais esse ambiente, né? Então, a inovação de um novo modelo de negócio, ele vai canibalizar, então, esse negócio atual. Isso significa que, em determinados casos, concorrente entre si, né, eles não vão rentabilizar tanto quanto poderia. Vamos trazer um exemplo aqui de prestação de serviços em mão de obra, né? Eu posso falar mesmo da vidraçaria, que eu já tive depoimento de clientes meus que falaram, depois que eu comecei a usar o aplicativo, depois que eu comecei a usar o programa, eu comecei a identificar até onde eu poderia dar desconto para que eu não tivesse prejuízo. Porque o que acontecia? Para fechar uma obra, esses vidraceiros baixavam tanto os preços que às vezes eles tinham prejuízo, só para não perder o cliente. Tá? Isso daí seria esse, né, canibalismo das empresas. Porque está roubando, está criando, digamos assim, uma tabela de preço que é impossível de ser praticada. Tá? E veja, voltando de novo à inteligência artificial lá do chat, né? E ela está criando isso agora. A inovação foca somente nos atuais clientes da empresa. Então, manter os atuais é importante, mas também é importante atrair novos clientes. Tá? Então, terceiro, os executivos da empresa estão voltados para minimizar os riscos e a variabilidade, né? Então, são os tipos de executivos que nem mesmo tentam inovar, imaginando ser arriscado demais. Tá? Então, eles ficam minimizando sempre o risco ali, não quero arriscar, e quando vê, tem que fechar a empresa. Tá? Os executivos são complacentes, né, depois de anos de sucesso do negócio atual. Né? Então, aquela ideia lá do não se mexe em time que está ganhando, né, que a gente já comentou. Ou, o quinto motivo, que os executivos se concentram somente nas áreas de competências atuais do negócio. Então, eles não têm uma visão abrangente. Né? Aquele famoso, está bom assim, vamos manter assim, está funcionando. Né? Ou aquele exemplo lá que eu dei do avião, né? Acelera, tem todas as ideias, faz a empresa decolar, mas quando começa, levanta voo, deixa planeando por um tempo, diz, é assim que eu quero, e desliga os motores. O que acontece? Permanece planeando por um tempo, mas logo despenca. Né? Então, tomar cuidado. E o próximo, quais as possíveis dimensões para se criar inovação de modelo de negócio? Nossa, eu li ele sofrendo, apertando o olho, e aqui ele aumentou para mim. Então, podemos distinguir 4 dimensões principais para se inovar no modelo de negócio. Então, primeiro, a oferta. Então, as ofertas, elas são os produtos e serviços inovadores que levam valor ao consumidor. Segundo, os consumidores. Então, na dimensão de consumidores, pode-se inovar achando novos segmentos de consumidores ou redefinir a interação para criar novas formas de receita. Então, aqui toda a gama de serviços que foi criada para servir o segmento de baixa renda, por exemplo, né, com criação de novos segmentos de mercado, clusters de mercado, ideias de marketing mesmo para adquirir novos segmentos de cliente, novos consumidores. Né? Os processos, então na dimensão de processo pode-se criar novas linhas de produtos e serviços utilizando as competências centrais da empresa. Então, às vezes você já trabalha, você tem todos os produtos, você pode ramificar sem
grandes mudanças na empresa, você pode adicionar um novo produto com as ferramentas que você já possui. Eu gosto de citar o exemplo que a Honda, né, a Honda faz. Né? Então, a sua linha de produto é bem ampla, né? Desde não só a moto Honda em si, né, mas motosserra, cortador de grama, né, carros, etc. Então, eles utilizam, eles ampliaram, né, os canais de entrega, né? Nesses canais de entrega, então, a empresa ela pode buscar novas formas de distribuir e interagir com os consumidores, criando um relacionamento inteligente e criativo. O e-commerce criou uma gama enorme de novos modelos de negócio baseado nesses canais de entrega. Né? Hoje a gente vê centenas até de distribuidoras, né? De transportadoras. Né? Às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já cheguei a comprar produto, de repente, chegar um carro comum de uma pessoa, assim, uma pessoa comum, sem estar trajado, sem nada, bater e me entregar o produto. Tipo, fiquei meio até perdido. Ué. Porque a gente estava acostumado ou com o Correios ou com aquela transportadora mais comum da cidade. Né? Mas isso daí está mudando bastante. Já existem até, inclusive, aplicativos que você pode se cadastrar como para fazer entrega de produtos para determinados tipos de distribuidores. Então, está crescendo também. Próximo, como executar com sucesso os novos modelos de negócio. Então, aqui, digamos, como executar com sucesso os novos modelos de negócio. Então, avaliar o quanto se precisa, né, digamos assim, como está o modelo de negócio atual, avaliar como está o crescimento desses modelos, no caso do seu modelo de negócio, entrar naqueles sites ali, que o Exceed, por exemplo, identificar algumas ideias, identificar como os investidores estão reagindo a ela. Né? Tudo isso daí você vai ter, então, dados para criar e executar com sucesso, esse novo modelo de negócio. Né? Você aplicar ao seu novo modelo de negócio. Então, é necessário desenvolver um novo DNA para os novos projetos. Então, um modelo de negócio disruptivo, né? Ele pode utilizar, então, as competências e recursos da empresa existente, que seria implementação, aprimoramento. Para executar a inovação de modelo de negócio, a empresa ela precisa mudar a sua maneira de pensar e aprender a trabalhar com experimentações cujos resultados podem levar algum tempo para ser obtido, né? Então, vocês têm que fazer essa implementação de experimentações. Tá? Ainda mais se vocês estão, digamos, iniciando uma nova empresa. Né? Ou vocês já têm a empresa e querem saber como que vai ser a aceitação do cliente a um tipo de promoção, por exemplo. Né? O exemplo ali que no início, que a Priscila estava falando sobre criar pacotes, né, de valores. Né? É uma experimentação, é um exemplo. Né? A pandemia criou muito isso, né? De implementação, de experimentações. Né? Ela mostrou que as empresas elas precisavam inovar, precisavam criar novas formas de vender produtos, né, de se destacar no mercado, porque se não o fizesse, fechariam. Beleza? Agora, pessoal, eu vou apresentar aqui para finalizar, né, o formulário da incubadora para vocês rapidamente. Eu tenho um vídeo só que ensina como fazer esse preenchimento dele e aí eu envio para vocês posteriormente. Tá? E, bom, deixa eu ver aqui, só um minutinho, eu vou ver se ela respondeu aqui para ver se ela consegue entrar. Que ela também dá aula. E acho que ela não vai conseguir, ela consegue na terça, nem visualizou. Que seria melhor ela, porque ela é da incubadora mesmo, né? A Luana. Mas ela nem chegou a visualizar.
Então, vou mostrar rapidamente aqui esse formulário para que vocês possam criar, por exemplo, um plano de negócio até. Tá? Se vocês quiserem, depois me pedem lá pelo WhatsApp mesmo e eu passo esse formulário para vocês, tá? Então, seria um formulário onde tem o nome do projeto, né, os dados do projeto. Isso daqui é primordial para quando vocês forem incubar uma ideia e é primordial para vocês fazerem a apresentação, por exemplo, para investidores, tá? Então, tem aqui os dados, né? Aqui o perfil do empreendedor. Então, aqueles que estão participando da sua ideia, né? Por exemplo, da sua startup. Ali, ó, tempo disponível. Deixa eu voltar mais um pouquinho ali. Ó, cursos complementares, né? Experiência profissional de cada integrante. Então, aqui você vai colocar todos os integrantes. Eixo, tecnologia, então, identificação do problema, né? Qual o problema, qual a solução você pretende resolver, por que esse problema é relevante, né? Que prejuízo esse problema está causando, né? Então, se possível, aqui você apresenta informações de fonte confiáveis com referência, tá? Que vai reforçar, então, a relevância do problema a ser atacado pelo seu projeto. Aqui você vai apresentar, então, a solução inovadora, né? Então, característica da solução inovadora e proposta de valor. Então, apresenta aqui a solução inovadora que pretende resolver, né, esse problema apresentado anteriormente. Quais são as suas principais características, qual o seu grau de inovação e por que ele é diferente das outras soluções já existentes, se existem, né? Qual a proposta de valor que vocês vão oferecer aos clientes, ou seja, que benefício vocês estão trazendo, que vocês estão entregando a eles. Viabilidade técnica para desenvolvimento da solução. Existe tecnologia e conhecimento disponível no mercado que permita desenvolver a solução inovadora que você está propondo agora? Né? Quais são elas? Então, você vai descrever ali. Elas são acessíveis na sua região? Você já possui ou dominam, ou tem alguém que domina esse conhecimento? Ou, caso não tenha, como você pretende ter acesso a essa tecnologia, esse conhecimento? Então, tudo você vai colocar aqui. Segmentos de cliente. Quais são os seus segmentos de cliente? Ou seja, qual o perfil do grupo de pessoas, de empresas, né, que sofrem com o problema que você identificou lá no início e que você pretende, então, atender com a proposta de valor definida. Tá? Eles estão, digamos assim, geograficamente dispersos, são clientes de nível regional, nacional, global. Qual o tamanho desse mercado em potencial? Tá? Para você, digamos, identificar esses consumidores em quantidade, volume de consumo, né? Vocês vão consumir uma vez só, vocês vão manter o consumo. Aqui, se possível, você apresenta informações de fonte confiáveis também, né? Que reforce o tamanho desse mercado. Aqui, análise de concorrência. Como é a concorrência no segmento que pretende atuar? Há muitos concorrentes, eles já estão bem estabelecidos nesse mercado. Eles possuem, você possui força suficiente para, digamos, entrar nesse mercado. Os seus concorrentes podem dificultar a sua entrada no mercado, né? Então, você vai fazer uma análise geral desses concorrentes e colocar aqui. Canais de venda, distribuição e comunicação. Que canais de venda e distribuição você pretende utilizar para fazer com que a sua solução chegue até esse segmento de cliente desejado? Né? Ou seja, como os potenciais clientes terão acesso ao seu produto, ao seu serviço? Você terá vendedores próprios, né? Você terá representantes comerciais. Lembra que eles, né, se você vai, como você vai atacar esses clientes? Como você vai chegar até esses clientes? Aquilo que a gente viu nas aulas passadas, né? Se você vai vender fisicamente ou se você vai ter distribuidores, né? E se você também tem capacidade de manter a produção, né? Caso você, por exemplo, aquele exemplo que eu citei lá, jogar na internet, né? Você consegue manter isso? Relacionamento com o cliente. Como você pretende se relacionar com seus clientes é muito importante. Ou seja, que ferramenta, estratégia você pretende utilizar para conquistar esses clientes e fidelizar, né? Criar uma carteira
e assim continuar aumentando essa carteira. Formação da equipe, quais são as pessoas envolvidas no desenvolvimento da sua empresa, da sua solução, e na operação também do negócio. Quais as habilidades e o papel de cada uma delas. Então, descreva qual é a sua equipe aqui. Tá? Informe suas funções, seu perfil profissional, suas capacitações, né? Lembre-se que qualquer empresa de base tecnológica possui áreas funcionais básicas, como pesquisa e desenvolvimento, né? Produção, operação, comercial e administração. Né? Você vai colocar todas essas informações aqui nessa formação da equipe. Parceiros e fornecedores, você depende de fornecedores. Né? Quais são esses fornecedores? Quantos são? Né? E quanto a essas parcerias, quais delas seriam estratégicas e quais são as estratégias de sucesso para o seu empreendimento? Se você possui sócios, pretende possuir sócios, eles já possuem uma rede de contatos profissionais que podem aproximá-los de potenciais fornecedores e parceiros. E se ainda não possui esses sócios, como você pretende construir, né, então essa parceria? Aqui eu cito o exemplo, quando eu apresentei, eu já tinha meus parceiros que tinham a cadeia de cliente, que era as indústrias de vidro, que já tinha a sua clientela, que comprava o vidro dela. Então, eles já, digamos, me trouxeram essas carteiras de cliente, né? Ou cartela de clientes, onde eu distribuí o aplicativo. Atividade-chave. Quais são as principais atividades do negócio? Ou seja, o que você precisa fazer, né, no dia a dia da empresa para ter sucesso do seu empreendimento. Algumas atividades chaves que variam de acordo com a característica do negócio e assim por diante. A mesma coisa seria para o recursos chaves. Tá? Aqui, investimento inicial e fonte de recursos. Aqui você deve então fazer um desenvolvimento dessa solução, né? Vai reunir, digamos assim, tabelas, gráficos, né? De como será o gasto e ter uma versão, digamos assim, de investimentos. Por que você precisa desse investimento? Né? Gastos como, por exemplo, mão de obra, hora técnica, prestadores de serviço, materiais para desenvolvimento de protótipo, etc. Então você vai colocar tudo aqui. Modelos de receita. Né? Então, como a empresa pretende gerar o fluxo de receita, através de qual modelo a sua empresa vai ser monetizada pela entrega de valor ao mercado. Haverá venda de unidades aos clientes ou canais intermediário, percentual, etc. Pagamento de taxas, mensalidades, anualidades, né? Tipo, no meu caso, eu tenho hoje um produto que tem a opção anual para as fábricas, né? E eu tenho mensalidades para os vidraceiros. Então, seria um exemplo. Que mais? Estrutura de custo. Quais são os principais custos do negócio? Ou seja, dentro da estrutura de custo, quais são os gastos mais significativos no dia a dia da empresa? Então, aqui entra matéria-prima, insumo, equipe, prestador de serviço, comissionamento, marketing, não esqueça do marketing, tá? Porque ele dá retorno. Impostos também é obrigatório, né? Então, coloca tudo aqui em estrutura de custo. Aqui normalmente você faz, na estrutura de custo, você faz o anexo de uma planilha, né? Aqui, ó, projeções financeiras, já é um exemplo, né? Então, quanto a empresa espera gerar de receita nos próximos anos e quais serão suas despesas. E aí você tem, então, a resposta. Tem lucro ou prejuízo. Os valores projetados são anuais, né? Então, aqui tem ano 1, ano 2, ano 3. E se for necessário, você também vai utilizar aqui uma planilha, tá? E aqui, como você chegou, digamos, a essas projeções financeiras. Então, aqui em premissas adotadas, né?
você vai usar para informar de maneira bem objetiva as bases para definições dos valores que foram apresentados no ano 1, ano 2, ano 3. Isso vai ajudar, então, que aqueles investidores ou avaliadores, se for uma incubadora, entendam os valores projetados. Né? Nível de maturidade da solução. Então, em qual estágio de desenvolvimento se encontra a solução inovadora, a sua ideia? Tá? Ela ainda é apenas uma ideia? Já há um protótipo ou versão já comercializada? Em quantos meses você imagina que o produto, o serviço estará pronto para ser ofertado ao mercado? Para aquela solução que já estão prontos, que já existe um protótipo, que já está funcionando, né? Ou já está em desenvolvimento, você vai inserir então imagens desse protótipo, desculpa, ou um vídeo, né? Relativo então ao produto em si. E é isso, pessoal. Então, se vocês tiverem interesse depois ali, vocês me falam que eu mando esse formulário. Esse formulário é aqui da incubadora, tá? E caso vocês queiram conhecer a incubadora lá de vocês, vai ter provavelmente um formulário parecido com esses. Tá? Eu usei esse formulário, me ajudou muito, até porque muitas informações ali eu não tinha que correr atrás para criar e depois chegar então àquelas etapas de investimentos, né? Que foi onde eu consegui, por exemplo, o meu parceiro mesmo, que é o desenvolvedor hoje, que está me ajudando a desenvolver o sistema, e também investidores, que são as empresas que revendem meu produto. Tá? Então é legal para você estruturar mesmo a ideia. Tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que a gente pode passar para vocês. Tem um tempinho, né? Professor, sobre essa parte da incubadora, para a gente, né, colocar o nosso próprio projeto na incubadora, como é que faz? Aqui, no caso, você é da onde mesmo? Desculpa. Como Qual assim? cidade que você... É de qual Balsa Nova, Paraná. Balsa Nova, tá. Porque aqui eu citei o exemplo da Novatec, né, da Intec. Aqui você simplesmente entra em contato com a incubadora, manda, não precisa, digamos, esperar aquela abertura de representações dele lá, né, para você entrar em contato, apresentar a sua ideia. Então, no caso, eu não sei se na sua cidade tem alguma incubadora, você sabe me dizer ou não? Pior que não sei dizer. Eu Não. acho que talvez mais em Campo Largo aqui, porque aqui em Balsa Nova é uma cidade pequena, né? Então, talvez não. Mas se é isso, você primeiro tem que entrar em contato com a própria incubadora, né? Ver qual que seria a data que eles fazem essas aberturas. No caso aqui em Guarapuava, você liga lá e faz um agendamento, vai lá, conversa com o responsável da incubadora e ali você já apresenta a tua ideia e já começa a preencher esse formulário, digamos assim. Então é bem simples aqui, né? Aí daí eu não sei nas outras cidades. Eu sei que, por exemplo, em Curitiba, em janeiro ali, eles abrem para que as pessoas vão lá e já com esse formulário preenchido, eles entregam ali na UTF-PR, né? E daí, depois de 30 dias, eles entram em contato com vocês lá dizendo, ó, retorne aqui que a sua ideia pode ser incubada, né? Ou entre em contato dizendo, olha, retorne aqui, a gente vai fazer algumas melhorias e você pode incubar, tá? E eles sempre dão dica. O legal do incubador é isso, eles nunca vão ter descartar. A ideia nunca, sabe? Eles ajudam a lapidar a sua ideia. Você chega com uma ideia ali, eles dão uma olhada. O que tá falho, eles te dão dica para melhorar. E é isso que é legal da incubadora. Ela até auxilia mesmo. Né? Eu tive a minha empresa incubada, me ajudou a registrar a marca e tudo mais. Foi excelente. Beleza. Mas acho que por hoje daí seria isso, pessoal. Você já tem o CNPJ da sua empresa?
Ainda não. Não? Pois é, até isso eles auxiliam, sabia? Eu também, quando eu entrei lá, não tinha CNPJ nem nada. Não conseguia tirar nota fiscal. Tinha um monte de cliente que eu perdi porque eu não conseguia nota fiscal. Eles me auxiliaram em tudo. Foi excelente. Essa é uma coisa que eu quero quanto antes fazer, mas ainda não deu. É. Na última aula eu apresentei um site ali. Depois eu vou jogar no grupo lá. Que dá para você localizar aonde estão as incubadoras nesse site. Né, no Paraná. No Paraná não, no Brasil. Né? Incubadoras, hubs de inovação. Hubs de inovação também é excelente para troca de ideias, principalmente. Que o hub de inovação, às vezes, você entra lá e já tem empresas do mesmo ramo, né? E que fazem essas trocas. Né? Por exemplo, vamos supor na sua área, você trabalha com casamento, mas existe, sei lá, vamos supor, fotógrafos que tiram aquelas fotos de não é parkour, como é que é o nome? Aquelas escaladas, que são tipo mais aventureiros, né? Com aquelas câmeras. Como é que é o nome daquela câmera que coloca até em bicicleta? Até eu tava vendo para comprar uma. Que dá para mergulhar com ela e tudo mais. GoPro? GoPro, perfeito, ela mesmo. A GoPro. Então, por exemplo, existem fotógrafos que fazem esse tipo de fotos submersas, né? Eu sei que em Santa Catarina, a gente uma vez foi lá e era R$ 150 para você fazer o mergulho, né? Isso há tempos. E era R$ 300 para você fazer a filmagem. Então, às vezes, você troca experiência com essas pessoas, né? Tipo, um indica outro. Dentro da área de dentista mesmo, que eu tava falando lá, que eu, né, precisei ir ao dentista. Eu conversando com ela e eu falei, ó, eu queria ver um dente que tem aqui, eu acho que eu preciso fazer um canal, tal, né? E ela indicou um outro. Então, é quase como se fosse isso. O Hub de Inovação é isso. Você tem vários do mesmo setor e você acaba trocando, digamos assim, clientes com ele. Trocando ideias, trocando clientes, trocando fornecedores. Bem legal. A Ingrid, é você, né? Você tem uma GoPro, Ingrid? Professor, eu tinha uma, só que eu acabei caindo com a bike e quebrei ela. Eu vi aqui que você Caí mandou. fazendo trilha. Eu vi que você mandou aqui que gosta de É, pedalar bastante. agora para comprar outra tem que desembolsar 2.000 para cima, né? Que aquelas câmerazinhas são caras. São cara, né? Eu andei com um tempo com um rapaz que tinha. Mas Mas é muito boa. fica show, né? Fica lindo. Nossa, é muito boa. Ela não treme, né? É perfeita aquela câmera. Exato. Eu peguei uma de R$ 150 que sem chance. Eu te devolvi. É, pois é. Até o Henrique pode falar bem disso, né, Henrique? Que tem umas câmeras que diz que entrega a mesma coisa, mas quando você compra, que você vai ver que não é mesmo. Exatamente. Não adianta, né? Veja uma GoPro, por exemplo, que tá em torno de 3.000. Aí você vai querer comprar uma câmera de 300 que diz que faz a mesma coisa? Tem alguma coisa tá errado, né? Algo de errado não está certo. É. O meu serve para prestação de serviço, né? É, Aquele que diz que faz, por exemplo, por R$ 1.000 lá, né? Uma prestação de serviço e o outro chega e fala para você que faz por 200. Opa. Ai. e se for o mesmo trabalho, mesma coisa, alguma coisa está errada. É. Não dá, Ou não dá. também tem outra variável, né? Ou você está inserido num nicho que não o problema seja o nicho, mas os teus clientes pagam menos, né? Se você está Pode. feliz com isso, beleza, mas eu acho que não. É, mas quem que tá. É aquela história que eu falei ali, exemplo das vidraçarias, né? Que alguns clientes meus estavam pagando para trabalhar. Aquela história de só girar dinheiro e nunca ter lucro. É, já fiz dessa bem no início. Nossa, É me normal. arrependo. No teu caso, vamos supor, se você quebrasse a câmera, pronto.
você já ia ficar sem trabalho. Já, ia ficar mesmo. Porque o que acontece? Você só estava girando dinheiro, né? Não estava, digamos, lucrando para ter uma, digamos, troca de câmera, por exemplo. Mas acontece, é o que mais acontece hoje em dia no mercado. Mas beleza, então, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Compartilhem vídeo lá que vocês acham legal também. Fiquem à vontade. Eu sempre estou publicando lá, colocando, compartilhando com vocês. Beleza. Quem que mandou esses tempos? Eu achei um legal. Até eu queria perguntar quem que foi. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que é uma foto. E... tipo, animou essa foto, como se estivesse falando. Vocês chegaram a ver no grupo? Eu vi, não lembro quem que mandou, mas eu vi. Isso é show de bola, né? Uhum. Inteligência artificial é muito legal. Não, acho que foi a Fernanda Bassini. Ela não consegue assistir, acho que ela tem aula também. Ela assiste depois quando tá gravado. Eu vou perguntar pelo WhatsApp mesmo. Mas então, beleza, pessoal. Me despeço de todos aqui. E amanhã, como eu falei, eu só vou disponibilizar aqui um vídeo para vocês, perfeito? E amanhã eu tenho uma banca para participar, não vou conseguir dar aula. Tudo certo, professor, então. Beleza, então. Boa noite, E o meu- professor. Até Boa mais. noite.